Bom dia, pessoal, tudo bem? Professor Alexandre, de Ciências, aqui para conversar com vocês um pouco. Bom, inicialmente nós vamos dar uma retomada nos assuntos já trabalhados, né? Ou seja, nos assuntos que nós trabalhamos até a véspera do período em que as aulas foram suspensas, ok? Então, eu vou pedir para vocês, antes de mais nada, pegarem a apostila de vocês, tá? Aqui, Ciências, ok? Vocês vão pegar no capítulo 1, onde diz nutrição do ser humano, tá? Então vai estar logo no início do material de vocês. Estou abrindo aqui a apostila para mostrar para vocês o passo a passo, tá? Então, nutrição do ser humano, capítulo 1, página 200, tá? Nós vamos dar uma retomada breve no que nós já trabalhamos, como eu mencionei agora há pouco para vocês, ok? Bom, inicialmente, então, eu vou compartilhar com vocês a minha tela de uma apresentação que eu passei para vocês tanto no Google Sala de Aula quanto na plataforma FTD Ione, certo? Então vamos lá. SEDUC, Centro de Excelência em Educação, Palotina, Paraná, disciplina de Ciências, professor Alexandre Becker. Nutrição do ser humano, apostila de Ciências, capítulo 1, página 200, ou seja, a partir da página 200. Bom, em relação à primeira parte, de gestão e absorção de nutrientes, aqui no slide vocês vão ter o quê? Que os alimentos, eles fornecem os nutrientes de que o corpo humano precisa. Então vamos lembrar, isso aqui é bem intuitivo, é bem simples, né? Todo e qualquer nutriente que nós, seres humanos, precisamos, eles serão obtidos através da ingestão de alimentos. Tá? Então nós precisamos nos alimentar, de modo que através dos alimentos que nós vamos ingerir, né? Os nutrientes provenientes deles sejam absorvidos pelo nosso corpo, pelas nossas células. Essa absorção de nutrientes ela é extremamente essencial e importante para que nós possamos executar as atividades diárias, quer seja andar, correr, pensar, ler, movimentar-se, né? Então tudo isso precisa de nutrientes que são obtidos a partir dos alimentos. Bom, o que acontece? A absorção de nutrientes ela é feita via corrente sanguínea, ou seja, essa corrente sanguínea ela vai captando os nutrientes que vão sendo obtidos a partir dos diversos processos de digestão. Essa corrente sanguínea, então, transporta esses nutrientes para as células do corpo humano, para todas as células do nosso corpo. Mas, algo importante e fundamental aqui, para que a absorção de nutrientes, o processo de digestão sejam eficientes, nós precisamos que 3 sistemas trabalhem de forma integrada. Quais seriam esses sistemas? Nós vamos ter aqui embaixo: sistema digestório, sistema respiratório e sistema circulatório sanguíneo ou simplesmente sistema circulatório. Bom, mas o que seriam cada um desses sistemas? Vamos ver então. Você avançou um pouquinho mais aqui. Aqui. Bom, o sistema digestório ele vai ser responsável por o quê? Pela digestão dos alimentos, absorção de nutrientes e eliminação das fezes, ou seja, um material que não foi digerido ao longo de todo o processo de digestão. Quando eu falo de processo de digestão, aqui é importante que vocês já lembrem, né, que nós já vimos esse conteúdo, que durante o processo de digestão nós temos diversas etapas. Uma etapa de digestão mecânica e etapa de digestão química. Então, em cada um dos órgãos, nós vamos ter ou ambos combinados. Na verdade, em todos os principais órgãos do trato digestório, nós teremos tanto a digestão mecânica quanto a digestão química. Obviamente que, dependendo do órgão, em maior ou menor proporção cada uma dessas etapas. Bom, em relação ao sistema respiratório, então, ele vai ser responsável por o quê? Pela obtenção do gás oxigênio do meio ambiente. Esse gás oxigênio ele vai ser utilizado nas diversas reações químicas que acontecem no interior das células, no interior dos organismos, no nosso caso, né, do ser humano, e vão converter, então, os nutrientes presentes nos alimentos, que vão ser provenientes dos alimentos, em energia, água e gás carbônico. Quando eu falo em energia, eu comentei para vocês anteriormente que a energia ela vai ser expressa ou representada pela molécula de ATP. Então, ATP, adenosina trifosfato, ATP. E quando eu falo em ATP,
vocês podem lembrar em processos metabólicos. Nós vamos ter tanto um processo de catabolismo quanto de anabolismo. Nós vamos ter um pouquinho mais adiante uma aula específica só disso para ajudá-los a relembrar isso, certo? Então, oxigênio, utilizado nas diversas reações químicas, converte os nutrientes em energia, água e gás carbônico. O gás carbônico vai ser aquele gás, então, que vai ser liberado para a atmosfera. Inspiramos oxigênio, expiramos gás carbônico. Sistema circulatório sanguíneo vai ser responsável, então, pelo transporte e distribuição tanto de nutrientes quanto de gases. No nosso caso, gás oxigênio e gás carbônico, por meio do sangue, através dos vasos sanguíneos. Então, esse transporte ele ocorre por meio do sangue, e o sangue ele é transportado como? Pelos vasos sanguíneos. Ainda em relação à digestão e absorção de nutrientes, aqui um processo extremamente importante, o passo a passo, assim de maneira bem resumida, para nós relembrarmos e vocês fixarem isso na cabecinha de vocês. Então, os alimentos. Quando nós pegamos um alimento, uma maçã, um pão, um macarrão, um arroz, enfim, esses alimentos eles são constituídos por moléculas complexas, tá? Destacado aqui, moléculas complexas. E essas moléculas complexas, elas não são absorvidas diretamente pelo organismo. Como elas não são absorvidas diretamente pelo organismo, nós precisamos o quê? Transformá-las em moléculas menores e mais simples. E esse processo de transformação é o que nós chamamos de digestão, certo? Mas assim, digestão nós podemos considerar como desde a obtenção do alimento, a transformação das moléculas complexas até moléculas simples. Compreendido? Então, vou transformar uma molécula grande, uma molécula complexa, que é aquilo que vem do alimento, o próprio alimento, né, em moléculas mais simples, menores, e isso vai permitir com que elas sejam absorvidas pelo organismo, sejam absorvidas pelas células. Quais os órgãos, então, que compõem o sistema digestório? Nós vamos ter alguns órgãos principais, que são aqueles pelos quais o alimento passa durante o processo de digestão, mas, além deles, nós vamos ter estruturas anexas. Essas estruturas anexas, elas contribuem para o processo de digestão, liberando ou armazenando secreções. Cada uma dessas etapas nós vamos ver em maiores detalhes. Aqui é só uma visão geral para vocês, certo? Então vamos lá. Os órgãos principais vão estar representados aqui nessa letra em preto mesmo, a letra normal, vamos chamar assim, tá? Então boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. Então esses são os órgãos principais do sistema digestório, do trato digestório. Quais seriam as estruturas anexas? Estão em vermelho destacadas: glândula salivar, né, dos dois lados, então glândulas salivares aqui, glândula salivar aqui. Depois, fígado representado aqui, vesícula biliar e por fim o pâncreas. Então, em preto, os órgãos principais, na cor vermelha, então as estruturas anexas. Mais uma vez lembrando, cada um desses órgãos, cada uma dessas estruturas, nós vamos ver com maiores detalhes nas próximas aulas. Ou melhor dizendo, nós vamos relembrar isso, certo? Bom, em relação aos processos de digestão, nós vamos ter, como eu comentei com vocês logo no início, duas etapas principais. Uma etapa mecânica e uma etapa química. A etapa mecânica, então, ela vai compreender vários processos físicos que vão ajudar no deslocamento. E como acontece esse deslocamento? Então, o que acontece em relação aos processos de digestão? Nós temos dois tipos, uma etapa mecânica e uma etapa química. O que é essa etapa mecânica? Ela vai envolver diversos processos físicos que ajudam tanto no deslocamento daquele alimento, quanto na quebra desse alimento em partículas menores. Então, quando eu falo em uma etapa mecânica, eu estou falando, por exemplo, da mastigação que é feita pelos dentes. Quando eu falo em etapa mecânica, eu estou falando do movimento de deslocamento do alimento, daquele bolo alimentar, ou seja, através dos movimentos peristálticos, contrações musculares. Então, isso, gravem bem, etapas mecânicas, etapa mecânica da digestão.
Quando eu falo em etapa química, eu vou falar que está falando do quê? Vai compreender uma série de reações químicas ou bioquímicas que provocam o quê? A quebra das moléculas que compõem os alimentos. Quando eu faço a ingestão do alimento na boca, a primeira enzima que é liberada é a amilase salivar, ou pticalina, presente na saliva. Então, ali eu tenho uma etapa de digestão química, né? Eu tenho a atuação de enzimas que vão auxiliar na degradação, nesse caso da boca, do amido, que é um carboidrato do tipo polissacarídeo. Além disso, ao longo do trato digestório, nós vamos ter a secreção de outras enzimas e também a atuação de bactérias. Então, se vocês lembrarem, buscarem lá na cabecinha de vocês, abre a caixinha desse assunto que nós já vimos, tem um órgão do trato digestório no qual nós não temos a liberação de enzimas, secreção de enzimas, e sim a atuação de bactérias que vão auxiliar no processo de digestão, na parte da etapa química da digestão. Beleza, pessoal? Então, essa era a primeira partezinha que eu queria passar para vocês, de retomada de conteúdo. Muito obrigado pela atenção e nós vemos na próxima aula. Tchau, tchau!